Boa noite para você de casa, o NTV News está chegando. Risco para a saúde. Poeira constante de obra em rodovia provoca transtornos e preocupa moradores do bairro Morada da Serra, em Patos de Minas. Preocupação. Clínica Oncológica AZ paralisa atendimentos e funcionários entram em férias coletivas. E a gente também vai mostrar. Operação da Polícia Militar desmantela laboratório de drogas. PRF apreende drogas de alto valor que estavam sendo transportadas em veículo na BR-365. O RT comemora bom momento e viaja para encarar o Uberaba. Conselheiros do Mamoré aprovam mudança em estatuto para a criação de SAF. A cobertura vacinal contra a gripe e outras doenças em Patos de Minas. Mais de 5.000 patenses têm pendências com a Justiça Eleitoral. Com novidades, montagem de estruturas para Fenamilho estão a todo vapor. Acusado de matar irmão com facada é absolvido após julgamento. Moradora de Patos de Minas sofre com demora para cirurgia na rede pública de saúde. É agora no NTV News. Na noite de ontem, equipes do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas atenderam uma ocorrência de incêndio em um veículo de grande porte na BR-365, no município de Varjão de Minas. A carreta-tanque que transportava glicose teve a cabine tomada pelo fogo, mas as chamas não atingiram o compartimento de carga. Os trabalhos de combate ao incêndio duraram cerca de 1 hora, tendo sido utilizados aproximadamente 4.500 litros de água, com apoio de um caminhão-pipa pertencente a uma empresa da região. O veículo seguia de São Paulo para Vitória de Santo Antão, no estado de Pernambuco. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu durante o incidente. Nesta segunda-feira, um veículo se envolveu em um acidente de trânsito no quilômetro 168 da MGC 354, em Patos de Minas. O trecho está em obras e o motorista do HB20 disse que, devido à poeira intensa, ficou sem visibilidade. Descontrolado, o carro saiu pela lateral da via, sofrendo danos na estrutura. O motorista, no entanto, não se feriu. Em Patrocínio, um laboratório de drogas foi alvo de operação da Polícia Militar nesta segunda-feira. No local, 3 pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e receptação. De acordo com a polícia, um dos envolvidos seria o chefe do tráfico em Patrocínio e região. Foram apreendidos no local 105 porções de pasta base em pedra, cocaína, barra grande de crack e pedras da droga, maconha, comprimidos de êxtase, pistola calibre 9mm, munições de mesmo calibre, além de aparelhos celulares, veículos, ácido bórico, balanças de precisão e dinheiro. Na manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros de Patos de Minas prestou atendimento em um acidente na estrada de Alagoas. Quando os socorristas chegaram no local, a vítima já tinha sido retirada da caminhonete e sofreu capotamento. As equipes de salvamento adotaram medidas de segurança preventivas, uma vez que houve vazamento de combustível e havia, inclusive, risco de incêndio no local. Nessa terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas fez a apreensão de drogas de alto valor que estavam sendo transportadas em um veículo na BR-365. Durante a fiscalização, o motorista saiu correndo em fuga e, ao ser alcançado, ameaçou agredir os policiais, inclusive tentando tomar a arma de um dos agentes. Durante as buscas, os policiais localizaram em um compartimento oculto no painel do veículo 5 barras de maconha de alta qualidade, 1 quilo de cloridrato de cocaína, 8 embalagens contendo haxixe marroquino, 4 com haxixe ice e ainda 2 invólucros de uma droga denominada Shada, que, conforme a PRF, cada grama pode chegar a valer até R$500. O motorista afirmou que seguia de Uberaba com destino a Patos de Minas. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, resistência e desobediência. Daqui a pouco, aqui no News, o RT comemora bom momento e viaja para encarar o Uberaba. E conselheiros do Mamoré aprovaram mudança em estatuto para a criação de SAF. Após 2 jogos com 2 vitórias, a URT comemora o bom momento do time e segue na preparação para a sequência do módulo 2 do Mineiro.
Com um público de mais de 4.000 torcedores, a URT mostrou força em casa e venceu a Caldense por 2-0 no estádio Zama Maciel. Foi pela segunda rodada do estadual e a vitória garantiu o aproveitamento de 100% do time na competição. 2 jogos, 2 vitórias e 3 gols marcados. A gente fica feliz, né, com o trabalho, né? A gente, na verdade, assim, traz as ideias e os atletas compram, né? Eu acho que o mérito é total deles, né? Eles têm entendido, eles têm... Assim, a gente passa as informações e eles que executam dentro de campo, né? Então a gente está contente, satisfeito, muito feliz com esse início de competição. O destaque da partida foi Enan, que marcou 2 gols de cabeça e se consolidou como o artilheiro da equipe. A preparação vem sendo o que está sendo feito durante um mês, né? O Migoni preparou bem a equipe, né, para essa partida, estudou bastante o adversário. Eu acho que até o modo de jogar acho que não vai mudar. Então, assim, a preparação foi bastante boa. A gente sabia da importância que era iniciar bem jogando aqui dentro de casa. E acho que feliz pela vitória, feliz pelos gols e feliz também por ter visto a festa que a torcida fez. Outro nome importante na partida foi o meia, Rodrigo Andrade, camisa 10 da URT, com diversas assistências nos últimos jogos e um gol de pênalti na semana passada. Eu enxergo de uma forma assim, bem trabalhada que o treinador ele me propôs para fazer. Para que eu vim aqui, né? No caso, também ajuda na marcação. Nesse jogo eu pude marcar, voltar ali de carrinho até, inclusive, roubar algumas bolas, né? Então, não só na parte defensiva, mas também na ofensiva. Claro que principalmente é na ofensiva, né? Então tem acontecido isso e eu estou muito feliz e grato aí por tudo. Agora o Trovão Azul se prepara para 2 desafios longe de casa. Pela terceira rodada, a URT vai ao Uberabão enfrentar o Uberaba, na quarta-feira às 19 horas. Na sequência, o clássico regional contra o Mamoré, marcado para o dia 19 de maio, uma segunda-feira às 8h15 da noite no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. Para os torcedores, né? Para a comissão, para a imprensa, há expectativa sim, até porque a gente demonstrou dentro de campo toda a entrega, a determinação, a qualidade. Então, o que o torcedor vai esperar de nós realmente vai ser, tem muitas expectativas em cima de nós. Então, eu espero que a gente não frustre para que a gente possa alcançar nossos objetivos. E o torcedor, além de comemorar a boa fase, já começa a criar expectativa para a reestreia de Ditinho, velho conhecido da torcida e que deve reforçar o elenco nas próximas rodadas. O Ditinho vem treinando bastante, vem treinando bem, né? Até nos surpreende na parte física. Em determinado momento a gente pensou em colocar ele durante a partida, né? Mas infelizmente no finalzinho do jogo o Gabriel acabou sentindo, se não me engano foi uma câimbra, uma contusão e infelizmente não consegui colocar. Mas a gente pensa assim, lógico, depende da situação do jogo, como o jogo for caminhar, que a gente pensa assim em colocar o Ditinho em alguma partida para ele poder reestrear, né, na equipe, na URT. Acho que é isso que o torcedor também espera. No Mamoré, os conselheiros do clube realizaram reunião extraordinária na noite de ontem e aprovaram por unanimidade a proposta de criação de uma SAF. Para discutir a proposta de alteração do Estatuto Social e autorização da criação da SAF, a Sociedade Anônima de Futebol, o Esporte Clube Mamoré convocou os sócios proprietários, membros do Conselho Deliberativo, o Conselho de Orientação Fiscal e a diretoria executiva do clube em uma reunião extraordinária. A SAF, ela dá oportunidade para todas as pessoas poderem investir no clube, né? E no futuro ter um retorno, né? Por exemplo, com a criação da SAF, você traz investidores que vai trazer investimento no futebol, nas categorias de base, para o futebol profissional, onde uma Mamoré vai poder alavancar outras divisões, uma Série D, uma Copa do Brasil, né? E, ao mesmo tempo, o investidor ter essa oportunidade de, numa venda futura de jogador, ele ter esse retorno. No sistema atual de associação, você não tem essa oportunidade. A proposta inicial prevê um modelo de gestão compartilhada, no qual o Mamoré terá posição majoritária. Trata-se de um modelo que garante a presença ativa do clube na condução da nova estrutura. Dentre os benefícios da criação da SAF, a gente vê como uma maior proteção do patrimônio do Mamoré, porque hoje o Mamoré ele roda num CNPJ onde está tudo ali. Então tem estádio, tem um estacionamento e todo o seu passivo fiscal, trabalhista está rodando mesmo o CNPJ. Quando a gente cria a SAF, abre-se um novo CNPJ e esse CNPJ que vai rodar com as atividades
atividades esportivas. Então ali vai estar os funcionários, os jogadores, e aí o risco passa a ser daquele CNPJ e da pessoa ou grupo de pessoas que faça a aquisição da SAF. E a gente consegue, de uma certa forma, entre aspas, que eu não gosto de usar esse termo, que é uma blindagem do patrimônio. Não é bem isso, mas a gente criar algumas barreiras para que se chegue no patrimônio do Mamoré, que assim, para nós é um patrimônio muito especial. A gente tenta cuidar ele com o maior zelo possível. O esporte hoje profissional, de modo geral, é caro. A gente sabe que para você ter grandes equipes, né, você precisa de contratar, por exemplo, atletas que são de ponta. A contratação de atletas de ponta requer, né, obviamente, né, um pagamento de salários elevados. Você precisa de contratar uma equipe técnica também adequada. Você precisa dar insumos para essas pessoas poderem trabalhar, né? E a proposta da criação da SAF, ela visa não mudar o Esporte Clube Mamoré do ponto de vista de agremiação, de associação, mas é uma alternativa que visa justamente a você trazer, né, entes novos para que possam participar também dessa atividade, né, e poder, a longo prazo, né, poder trazer frutos no campo desportivo. Seguindo a tendência de diversos clubes brasileiros que têm optado pelo modelo, o Mamoré identifica a SAF como uma alternativa mais eficiente da gestão. A gente vê que desde a criação da Lei da Sociedade Anônima de Futebol, houve uma revolução no mercado do futebol e assim, quem não se adaptar, eu acredito que vai ficar fora do mercado. Esse modelo de associação, ele deve ter uma data de validade. E a gente não quer que quando chegue essa data de validade, a gente esteja enquadrado nesse tipo de situação jurídica. O Atlético hoje é um exemplo de uma SAF boa, né? Um time que estava desativado há muitos anos, é um time antigo. O Atlético não é um time novo, né? Foram a SAF para lá, hoje está numa Série B de Brasileirão, Copa do Brasil. Então é isso que a gente quer para o Esporte Clube Mamoré. O interesse é possibilitar atração para que o investidor, por meio da SAF, possa aplicar no futebol do clube. O modelo impulsiona contratar jogadores e melhorar o estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. A rede balançar tem que estar tudo certinho aqui, né? A logística de um clube de futebol é muito grande, né? Salários tem que estar em dia, a alimentação tem que estar boa. É um conjunto, né? A comissão de jogador, diretoria, de conselho, tem que estar tudo afinadinho, né? E a gente conseguiu isso. No final da reunião, após a aprovação da Assembleia, ficou autorizado por unanimidade a constituição da SAF pelo clube associativo. O cálculo do valuation do Mamoré, que é a estimativa do valor do clube, ainda não foi concluído. A quantia será usada para definir qual porcentagem será disponibilizada para aquisição por parte dos investidores. A equipe da Caldense, que foi derrotada pelo RT no fim de semana, permaneceu em Patos de Minas, para o confronto contra o Mamoré, agendado para esta quarta-feira no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. O começo de campeonato da Caldense não foi o esperado pela equipe. Um empate em casa e a derrota para o RT na última rodada aqui em Patos de Minas. Derrota essa após enfrentar o RT, que fez com que a Caldense já ficasse por aqui mesmo em Patos de Minas após o jogo do último sábado, já que amanhã, quarta-feira, a equipe enfrenta o Mamoré, aqui em Patos de Minas também, no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. A gente está aqui com o treinador da Caldense, Thiago Oliveira, para a gente poder falar mais sobre essa preparação da Caldense após aí essa derrota e esse início de campeonato. Thiago, queria que você falasse para a gente um pouco desse balanço desse início da Caldense. Claro, não foi um início que se esperava, em 6 pontos disputado, apenas um conquistado. Primeiramente, prazer falar com você. Não é início que nós queríamos. Primeiro jogo, tínhamos a possibilidade de vitória, nós não conquistamos. Esse jogo contra o RT foi um jogo mais equilibrado, até sair o primeiro gol. Após sair o primeiro gol, ainda tivemos algumas oportunidades, mas no segundo tempo o RT foi lá e fez o segundo gol. Não é início que a gente queria, né? Mas eu sempre falo para os jogadores, falei ontem para eles, de repente não é início que a gente queria, mas o final do campeonato vai ser como a gente queria. Então vamos trabalhar muito para que a gente consiga reverter logo essa situação para a gente brigar lá pelas primeiras colocações. Thiago, e aí a equipe optou, por não voltar a Poços de Caldas, já ficar por aqui mesmo em Patos e realizar os treinamentos. Como é que está essa preparação agora, já visando a equipe do Mamoré?
Mamoré. Parabenizar a nossa diretoria, que entendeu essa logística, uma logística ruim, né? Se você vier jogar isso aqui e depois voltasse. Então nós ficamos aqui, estamos conversando, passando vídeo para os atletas. Hoje tem um treinamento na parte da tarde, já moldar a nossa equipe, porque vai ser um jogo muito difícil novamente contra o Mamoré, uma equipe bem treinada pelo Brancão, então vamos se preparar para fazer um bom jogo. Tiago, como é que a expectativa para esse jogo contra o Mamoré? Uma equipe que ainda mais agressiva da Caldense, né? Tentando dar essa resposta para o torcedor também, uma vitória que pode ser muito importante, né? Para colocar a Caldense na briga. O Mamoré está aí com 6 pontos, mas ao mesmo tempo pode vir um adversário disparar. Como é que funciona a preparação, já que uma terceira rodada que às vezes imaginava ser uma coisa, já se torna um pouquinho de decisão também para a Caldense poder melhorar ainda mais sua pontuação no campeonato? Para a gente fazer um jogo equilibrado, né? A importância do nosso jogo de quarta-feira é um jogo equilibrado, um adversário que é agressivo, forte, muito forte fisicamente, utiliza muita bola aérea. Então a gente vem trabalhando para que a gente consiga, né, neutralizar esses pontos positivos do Mamoré e a gente conseguir colocar nossos pontos positivos, né? Nós temos que criar um pouquinho mais, finalizar um pouquinho mais. A gente sempre tem uma equipe agressiva e não vai ser diferente. Então vamos trabalhar para fazer um bom jogo. Importante também, né? O torcedor da Caldense que está nos acompanhando entender que a Caldense com um ponto, mas como você mesmo disse, né? Às vezes inicia dessa forma, mas pode ser que termine de uma outra forma diferente, uma classificação para esse hexagonal final, também depois uma briga pelo acesso. E como é que você está vendo esse módulo 2, né? Acho que, por mais que Mamoré e o RT estão aí com 6 pontos e vocês com 1, mas analisando, acho que o campeonato inteiro, a tendência é de um equilíbrio muito grande, né? Não, o campeonato é equilibrado. No nosso grupo, só 2 equipes fizeram gols, que foram o Mamoré e o RT. As outras equipes ainda não marcaram gols, então há um equilíbrio muito grande. Claro que o Mamoré e o RT conseguiram fazer os seus deveres de casa, isso é fundamental num grupo tão equilibrado. Então nós sabíamos que seria importante a gente ganhar do Patrocinense nesse primeiro jogo, porque nós viríamos para 2 jogos muito difíceis aqui. Então vamos reverter essa situação com muito trabalho, muito diálogo. A gente sabe que a gente tem um potencial muito grande ainda para atingir. Então nós estamos trabalhando para que a gente consiga atingir o mais rápido possível, para que a gente consiga brigar o mais rápido possível com o Mamoré e com o RT. Um resultado importante passa por amanhã para depois contar com o apoio do torcedor nas próximas rodadas. É isso, a gente sabe que o resultado da manhã é importante, jogo difícil, adversário muito agressivo, mas também nós temos nossas qualidades também, tenho certeza que lá também do outro lado sabe do nosso potencial. Então esperamos fazer um grande jogo, nossa final de campeonato amanhã, para depois só pensar no jogo de domingo. Obrigado ao Tiago aí, a participação aqui na NTV, para dar detalhes, né, de como está sendo a preparação da Caldense. Teve a derrota contra o RT e logo em seguida a equipe já ficou por aqui mesmo em Patos de Minas para se preparar para esse jogo amanhã, que é decisivo, né? Já começa uma pequena decisão aí para a Caldense recuperar no campeonato contra a equipe do Mamoré no estádio Bernardo Rubins de Queiroz. Caldense se prepara, treino vai acontecer na tarde dessa terça-feira e depois ritmo de concentração total para o jogo contra o Mamoré. Em instantes, com novidades, montagem de estruturas para a Fenamilha estão a todo vapor. A cobertura vacinal contra a gripe em Patos de Minas e ainda mais de 5.000 patenses têm pendências com a Justiça Eleitoral. Minas Gerais tem se mantido na liderança nas imunizações e amplia a vantagem em relação à média nacional de vacinação. Em 2025, Minas Gerais ultrapassou a meta da cobertura vacinal em 13 das 19 vacinas do Programa Nacional de Imunizações e registrou índices superiores à média nacional e da região Sudeste em 18 delas. Esse avanço é resultado direto dos investimentos estratégicos e das ações implementadas pelo governo de Minas por meio da Secretaria de Estado de Saúde para fortalecer a imunização em todo o território mineiro. Nós expandimos em Minas Gerais o grupo, o público-alvo, para não ter vacina guardada, vacina no braço das pessoas. Isso está sendo possível porque, além de termos a vacinação estimulada pelo governo de Minas, nós temos políticas estruturadas importantes, mais de 200 vacimóveis. Esses carros adaptados para vacinação que ficam em grandes praças, locais de grande movimentação, mas que vai também em áreas rurais fazendo a busca ativa e vacinação. Além disso, o recurso, mais de 160 milhões de reais no ano passado e mais de 200 milhões para o próximo ano, para os municípios que baterem a meta de vacinação. Então, Minas Gerais está dando um exemplo, os mineiros estão dando um exemplo de vacinação e teremos logo o maior índice vacinal da nossa história.
E em Patos de Minas, a cobertura vacinal da influenza segue os resultados estaduais. A procura está muito maior neste ano, levando em consideração que os números do ano passado não foram satisfatórios. A gente já recebeu mais de 40 mil doses, então assim, a gente não teve falta de vacina de influenza, está previsto a gente receber mais uma remessa na próxima semana. As unidades estão abastecidas, aqui a Secretaria de Saúde também tem bastante dose. A vacina é uma vacina segura, ela vai prevenir, não que a pessoa não vai gripar, ela pode gripar, mas vai ser com sintomas leves, não vai precisar de internação, né? Não vai ter nenhuma complicação. Esse que é o objetivo da vacina contra a influenza. A gente já vê um aumento dos atendimentos de síndrome respiratória nas unidades de saúde, nos hospitais, né? E é um período realmente que a pessoa desenvolve. Aí a gente pede para o pessoal estar se vacinando para quê? Para evitar uma internação, um agravamento e às vezes até um óbito por uma doença que é imunoprevenível, né? A vacina está aí, é de graça, está na rede pública, por que não se vacinar, né? Mais de 5 mil eleitores de Patos de Minas não regularizaram pendências com a Justiça Eleitoral. O prazo para ficar em dia com as obrigações termina em 19 de maio. Mais de 500 mil mineiros podem ter o título de eleitor cancelado devido à falta de comparecimento ou justificativa nas últimas eleições. E o prazo para regularizar já está quase encerrando. Termina no dia 19 deste mês de maio. São 5.401 eleitores em Patos de Minas que não justificaram, não apresentaram justificativo para o voto. Acontece o seguinte, se durante 3 eleições o eleitor não vota e não justifica, ele pode ter o título cancelado. E dentro desse contexto ele pode ter vários problemas, por exemplo, não pode prestar concurso público ou receber remuneração de cargo público, não pode emitir passaporte, dentre outros problemas. Então é um número alarmante e esses eleitores devem procurar a zona eleitoral para efetuar o pagamento da multa e regularizar essa situação. O prazo vale para quem não votou, não justificou e nem pagou a multa relativa à ausência nas 3 últimas eleições consecutivas. Essa é a principal ferramenta que todos nós cidadãos temos, né, para exercer o nosso direito no sentido de escolher os nossos representantes, e isso é muito importante. Então a abstenção ela vem aumentando, né, nos últimos anos, e isso é algo também que deve ser refletido, as pessoas devem pensar melhor, né, e sempre exercer esse direito que foi conquistado a duras penas, né, e é muito importante que todos possam comparecer às eleições, então, para exercer o seu direito. Os serviços de consulta da situação eleitoral, os procedimentos de regularização e a emissão da certidão de quitação eleitoral são gratuitos. Pelo site do TSE é possível verificar, né, ao tentar com uma certidão de quitação eleitoral vai constar esse problema, ou se a pessoa tiver alguma dúvida, ela pode comparecer aos cartórios eleitorais presencialmente no intuito de regularizar essa situação. Caso as pendências não sejam regularizadas até o dia 19 de maio, o título de eleitor será cancelado pela Justiça Eleitoral. A multa de regularização para cada eleição é no valor de R$ 3,81. É aquela história, né? Se você está em débito com a Justiça Eleitoral, como você vai exercer o seu direito de cobrar, né? De exigir alguma coisa? Participo de todas as eleições, faço questão de que meu título de eleitor esteja sempre em dia. Na minha concepção é muito importante a gente participar dessa festa da democracia, escolhendo os nossos representantes, né? Até porque depois a gente tem que, para a gente poder cobrar, a gente tem que poder participar. A montagem das estruturas para a Feira Milho está a todo vapor e com novidades. A tradicional festa terá início na próxima sexta-feira. A Festa Nacional do Milho 2025 já está movimentando Patos de Minas, com grandes novidades e ajustes na estrutura. Tudo para garantir mais conforto, segurança e uma experiência ainda mais completa para os milhares de visitantes esperados no Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento. Batemos recorde de venda de passaporte. Nós estamos vendendo passaporte desde o dia 13 de outubro, nós encerramos agora dia 5 de maio, então nós demos uma oportunidade aí, extensos meses para quem quisesse comprar. E a venda foi muito boa, vendemos demais e agora abrimos os ingressos diários.
os ingressos diários começaram com os mesmos preços do ano passado e vai mudando de acordo com os lotes. Já tem muitos dias que já está no terceiro lote. Uma das grandes novidades desta edição da FENAMILHO é o Espaço Villa Country, que fica localizado exatamente aqui, onde antes funcionava a tão conhecida Fazendinha. O ambiente foi totalmente repaginado e promete encantar o público com uma proposta diferente e inovadora, mas é claro, sem perder a essência rural que sempre esteve presente na FENAMILHO. Não, a Villa Country está maravilhosa. Até não vou falar muito que vai ser surpresa. Quem chegar lá e ver a transformação que a Fazendinha ficou. A Villa Country agora está vindo com novidade e vai ser um espaço assim que vai agradar todo mundo. Já a tradicional Fazendinha do Adão Marins foi relocada para um novo espaço, agora situada nos fundos do Sindicato Rural. A mudança visa facilitar o acesso e criar uma conexão mais direta com os produtores da região, reforçando o caráter educativo e rural da atração. E a Fazendinha do Adão nós mudamos ela de lugar. Vai ser ali no antigo espaço que tinha a casinha da Copatos, e o Adão vai fazer parte também da agricultura familiar, na vida da agricultura familiar. É a terceira vez que eu venho para esse local aqui. Já teve, há anos atrás, teve uma grande fazendinha aqui também, o pessoal gostou muito. Então, é o mesmo clima da fazendinha, às vezes não tem a placa da fazendinha, mas tem o sabor, tem a identidade. Onde eu estou, graças a Deus, o pessoal já me chama de fazendinha. Então, pode vir que tem certeza que vai ser muito bom. A Vila da Agricultura Familiar está maior e mais organizada. Localizada na entrada principal, também atrás do escritório do sindicato, contará com a participação de 50 expositores da região. O espaço promove o fortalecimento da economia local e valoriza o trabalho das famílias produtoras do Alto Paranaíba. O ano passado eu prometi para o pessoal da Mater que esse ano eu ia dar um espaço maior. Nós começamos com espaço pequeno, com alguns produtores, e como eu prometi, eu cumpri. Nós fizemos aqui, na entrada do parque, aqui atrás do nosso escritório, nós fizemos uma terraplanagem aqui de 1.700 metros, que vai abrigar essa vida da agricultura familiar. Nós vamos estar aí com 50 expositores, a festa inteira expondo e mostrando os produtos da nossa região. O Espaço Nipan continua no mesmo local, logo na entrada principal do Parque de Exposições. E, claro, oferecendo uma programação diversificada para os jovens. Músicas, DJs e as barracas dos cursos do Centro Universitário de Patos de Minas. A Praça Parque segue com barracas variadas e opções para todos os gostos. Além disso, o local segue abrigando o segundo palco da festa, onde acontecerão shows alternativos e apresentações de artistas locais. A FENAMILHO Shopping também mantém sua estrutura habitual, instalada dentro do paiolão, com dezenas de estandes de lojas e empresas regionais. A segurança nesta edição está reforçada quanto à ação permanente da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Segurança Interna. A Polícia Militar, o Corpo Bombeiro, está nos apoiando muito, inclusive nós fizemos essa parceria, está interligada. Ela vai fazer um trabalho de inteligência muito grande e nós contratamos uma equipe muito boa de segurança. Uma equipe, eu até falo que tem às vezes algumas agências que a gente contrata de segurança que chega para brigar. Não, a pessoa vai estar aqui para orientar, para não deixar ter confusão. E o ano passado nós tivemos só duas ocorrências aqui dentro, que foi aqueles furtos de celulares, mas que todos foram presos. Nós não tivemos nenhuma ocorrência grave nem aqui, nem fora do parque. E eu espero esse ano, ainda mais com esse sistema de inteligência aí, que esse ano vai ser tranquilo. Uma inovação que gerou dúvidas foi o reconhecimento facial no sistema de passaportes. A recomendação é que a foto cadastrada seja recente e nítida. Esse modelo de controle, já testado com sucesso em grandes eventos, representa um avanço na organização e proporciona uma experiência com mais segurança ao público da FENAMILHO. A tecnologia baseada em inteligência artificial permite que, mesmo com mudanças na aparência, como maquiagem ou mudanças no cabelo, o sistema reconheça o usuário com precisão. Isso é uma dúvida de muita gente, inclusive na minha casa, minhas meninas com essa dúvida. Queria maquiar, ficar produzida achando que faz diferença. Faz diferença nenhuma. Você pode tirar da mesma forma que você tiver em casa, que você tiver em algum lugar, porque nem parece a foto da pessoa. Você só vai pôr a sua face lá e vai destravar as catracas. Não tem nada a ver se você está maquiada, se você está normal. Ninguém vai ver o que está acontecendo. A foto, não vai aparecer a foto. Com tantos espaços organizados, segurança reforçada, apoio à agricultura familiar e uma programação diversificada, a FENAMILHO 2025 promete ser a melhor festa das... Promete, hein? Sexta-feira.
A seguir aqui no News, família pede ajuda para localizar homem desaparecido desde o fim de semana. E moradora de Patos de Minas sofre com demora para cirurgia na rede pública de saúde. A agência móvel da Copasa está realizando campanha em Patos de Minas para esclarecer a população sobre a tarifa social e concede até 50% de desconto nas contas de água e esgoto. O objetivo do atendimento móvel é facilitar o acesso da população a alguns serviços da empresa, principalmente a atualização dos dados dos beneficiários da tarifa social. A expectativa é que os cerca de 1.507 beneficiários na cidade sejam impactados com a ação e realizem o recadastramento. Nós estamos aqui trabalhando com o foco na tarifa social, mas também com foco em negociações de débitos e outros serviços são oferecidos pela Copasa. A tarifa social é um benefício que pode reduzir em até 50% o valor dos serviços de água e de esgoto nas contas das famílias que precisam. Para famílias que têm o seu cadastro, do CAD único atualizado e com a renda até a faixa 3, que é aproximadamente meio salário mínimo por pessoa. E também contempla aqueles beneficiários que recebem BPC, que é o benefício de prestação continuada. Esse desconto é até para aquelas famílias que têm um consumo até 20 mil litros de água, eles têm um desconto aí de até 50% na conta. É necessário conscientizar os clientes sobre a necessidade de atualizar os dados, pois para manter o benefício é importante que esses dados registrados no CAD único estejam sempre atuais. Os clientes devem informar caso haja um nascimento ou morte na família, mudança de endereço, entre outras coisas. A Copasa ela sempre informa, e por cerca de 3 meses antes, quando a pessoa está para perder esse benefício, ela manda na conta, porque a entrevista ela tem uma validade de 2 anos. Se a família ela não fizer essa atualização constante dentro desse período, ela acaba por perder ali o benefício de 50% de desconto na tarifa. Aí ela vai pagar a conta no preço normal. A agência móvel estará a serviço da população ainda nesta quarta-feira, dia 14, na Praça Ibrahim Pereira, no bairro Rosário, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Um morador de Patos de Minas está em busca de informações que possam ajudar a localizar o irmão desaparecido desde o último fim de semana no bairro Santa Terezinha. Adeilson Alves é um homem de 32 anos, desaparecido desde sábado à noite, 10 de maio. A última vez que foi visto, estava de bermuda e camiseta amarela. A família está desesperada e acredita que ele tenha voltado para a cidade natal de bicicleta. Foi base umas 10h30 da noite. Minha irmã foi pro show, aí ele deu uma saidinha, falou que voltava e não voltou mais. Tô achando que ele foi pro norte de Minas de bicicleta. Que já tem mais 3 dias, não apareceu ainda era 3. Só saiu com a roupa do corpo. O irmão conta que mora em Patos de Minas há cerca de 2 anos, mas que Adeilson tinha vindo para cá recentemente e não se adaptou. Ele tem um problema no braço e não trabalhava, e por isso tinha vontade de voltar a morar com os pais. Eu vou inteirar 2 anos, mas eu sempre já morei aqui. Ele é a primeira vez. E aí vocês são de onde? Mato Verde, norte de Minas. E lá tem família? Tem. Atrás de quem que ele pode ter ido encontrar? Mãe e pai. Eles estão procurando por ele lá também? Tá desesperado, né? Ficou sabendo. Não, eu ficava mais dentro de casa, né? Que eu não podia trabalhar, não. Tava com problema no braço. Nunca tinha acostumado a ficar aqui. Eu queria ir pro norte. Os pais moram na cidade de Mato Verde, que fica na distância de 635 quilômetros de Patos de Minas. Aqui, os 3 irmãos procuram angustiadamente por notícias de Adeilson. Tava muito preocupado, tá caçando, mas não acha, não. Tem uns 2 dias caçando desde ontem, à noite. Fez o boletim de ocorrência? Fez. E agora eu apelo então para quem vê ele, você pode falar as roupas que ele tava, mais ou menos, para quem puder dar alguma notícia? Bermuda e com a blusa amarela e chinela havaiana. Que cor era a bicicleta dele? É uma de marcha, preta.
Meu sentido é que ele foi Varjão de Minas, porque ele meio lá. Ele saiu 10h30 da noite, né? Quem tiver algum tipo de informação sobre o desaparecimento pode entrar em contato com a família. Tem um contato meu, 34 998 32 03 42. Machado, se você estiver ouvindo aí nas redes sociais, se quiser voltar de novo, pode voltar. Então, você procurar a família aí no norte de Minas, a família está muito preocupada. Agora a gente mostra o drama de uma moradora de Patos de Minas que, após uma fratura no pé, teve rejeição no procedimento cirúrgico e aguarda na fila por atendimento especializado. Madeleine Abreu é uma diarista, mãe solo e única provedora de 4 filhos e que está passando por inúmeras dificuldades na espera de uma cirurgia no pé esquerdo após 1 ano depois da queda. Machuquei dia 30 de abril e dia 9 de maio eu fiz a cirurgia. E de lá para cá tá assim meu pé, não sara, e aí eu procurando resolver, e aí eu fui atrás da UPA, eu fui atrás da Santa Casa, eu fui lá no regional de novo, e aí ainda não resolveu. Após ganhar de presente uma consulta particular com o ortopedista, onde o raio-x foi analisado, foi detectado que todos os parafusos precisam ser retirados em uma nova cirurgia, que a diarista não tem condições de pagar. E enquanto isso, ela aguarda por uma vaga na fila enorme do SUS. E esse parafuso que vai ter que ser retirado lá no regional que falou, que ele impedia de eu estar movimentando o pé. Só que através desse outro que foi feito, eu tirei, fui no médico, fala que vai ter que ser retirado todos os parafusos, que está dando rejeição. E eu falei para todos os lugares que eu fui que tem um parafuso saindo, eles falou que não. Só que dá para ver que realmente tem um parafuso saindo. E dói muito. E quando eu dou conta de trabalhar 3 dias na semana, como diarista, eu venho embora chorando no meio da rua de dor, passando mal, não dou conta de dormir. O que a deixa indignada foi saber que em todos os lugares do SUS em que passou, ninguém tomou nenhuma providência, mesmo sendo facilmente possível sentir a pequena ponta de um dos parafusos já exposta para fora da pele. Fui liberada pelo médico a trabalhar pelo regional já tem uns 7 meses, né? E de lá para cá, eu voltei a trabalhar em dezembro nas faxinas e agora o parafuso está bem nítido, está bem. Quem quiser passar a mão dá para ver que é um parafuso. Todo hospital que ela chega, eles falam, não é nada. Eu até questionei com ela, será que se fosse alguém, parente deles, eles falariam que era nada? Uma pessoa com 1 ano, a perna inchada, e eles falar, isso é frescura sua? Isso é muito desumano. Por não ter carteira assinada, ela sobrevive apenas de ajudas das irmãs da igreja para pagar as contas e alimentar os filhos, enquanto espera conseguir o auxílio doença no INSS. Está em análise, porém, né, o dia só Deus sabe. Eles têm me ajudado, porque eles estão vendo o que eu estou passando, né, e quando a minha família dá conta de me ajudar, mas quase não dá conta, porque eles também têm a vida deles, e a igreja geralmente une mais, né, para ajudar a gente. A diarista não tem mínimas condições de pagar pela cirurgia, e por ser a única provedora de seu lar, ela necessita de reabilitação com urgência para suprir as necessidades de casa. O que eu preciso é da cirurgia, porque eu preciso voltar à minha vida ativa, né? Eu preciso conseguir arcar com as minhas coisas, minha casa. E agora, de 1 ano para cá, eu não dou conta de trabalhar, eu não dou conta de fazer, nem às vezes varrer a casa, igual eu trabalho nas 3 vezes na semana, na outra 2. Eu não dou conta de varrer minha casa. Não dou conta de levantar da cama para ir no banheiro sozinho. Tenho que pedir a ajuda da minha menina. Se alguém sentir no coração, né, puder estar me ajudando, porque, de verdade, eu não tenho aonde bater. Foi nós que sentimos no nosso coração de estar buscando isso aí, porque ela é uma pessoa muito, muito reservada, muito, sabe? Então, assim, a gente resolveu chamar a TV para a gente poder, de alguma certa forma, estar ajudando ela nesse momento difícil. De acordo com a Prefeitura de Patos de Minas, a validação da necessidade da cirurgia precisa ser feita pelo médico da rede municipal. Portanto, a paciente deve ser avaliada inicialmente na sua unidade de saúde de referência, onde deve solicitar marcação de consulta médica eletiva pessoalmente ou por intermédio da agente comunitária de saúde.
Depois do intervalo aqui do News, acusado de matar irmão com facada é absolvido após julgamento. E ainda, poeira em obra que está sendo realizada em rodovia provoca transtornos e problemas de saúde no bairro Morada da Serra. Um homem acusado de matar o próprio irmão à facada na cidade de Varjão de Minas recebeu absolvição durante o julgamento realizado na tarde de hoje em Patos de Minas. O fato aconteceu no dia 22 de novembro de 2024, por volta das 10 horas da manhã, na cidade de Varjão de Minas. O denunciado Walter Anunciação Silva morava em São Paulo, mas uma semana antes do ocorrido, se mudou para Varjão de Minas e se instalou na casa onde residiam seus dois irmãos, Adriano Anunciação e Leonardo Anunciação. De acordo com as investigações, Walter acordou cedo no dia 22 e começou a fazer uma limpeza na casa e no quintal. Ele pegou alguns panos velhos, colocou dentro de uma lata e ateou fogo, o que gerou muita fumaça no ambiente e incomodou Adriano, que se tornou agressivo e começou a atacar verbalmente Walter. A discussão entre os dois se intensificou. Walter apoderou-se de uma faca e golpeou Adriano na região das costelas, causando ferimentos que foram a causa da sua morte. O terceiro irmão, Leonardo, interveio e tomou a faca das mãos de Walter, que saiu correndo do local. O julgamento foi realizado no Fórum Olímpio Borges e, levando em consideração todas as provas apresentadas, o réu foi absolvido. A defesa alegou legítima defesa, visto que, aparentemente, Adriano apresentou um comportamento agressivo perante o irmão. Moradores do bairro Morada da Serra estão enfrentando um problema grave. A obra que está sendo realizada na MGC 354 tem levado nuvens constantes de poeira para o interior do bairro, inclusive causando doenças, muitos relatos de pessoas que estão ficando doentes com essa situação. Há cerca de 15 dias atrás, foram iniciadas as obras de recapeamento asfáltico na MGC 354, próximo ao perímetro urbano de Patos de Minas. Outras reclamações já foram feitas e no bairro Morada da Serra, o morador não quis mostrar o rosto, mas além dele, todos os que ali residem seguem indignados com tanta poeira. A gente está sofrendo com esse caos, é uma melhoria para a cidade, a gente sabe disso, a gente tem esse conhecimento, só porque a gente não pode ver somente as circunstâncias. Todo mundo tem criança aqui no bairro e está ficando muito difícil, muito complicado. Essa poeira, ela é ofensiva. Eu estou com uma criança no hospital, estou ficando na casa do meu sogro, porque não dá para ficar aqui à noite, não lavo roupa, não tenho condição de lavar roupa, eu não tenho condição de ficar lavando a casa o tempo inteiro. Então, assim, minha esposa está trabalhando com febre, doente, eu estou trabalhando com febre, doente. Muito difícil, em casa a gente está tudo gripado, não tem condições, casa sempre fechada, não tem como lavar roupa. Vocês estão vendo o jeito que está a situação das casas, a rua, poeira, e tem 3 semanas que nós estamos largados as traças aqui, abandonado. Arrancaram o asfalto e foram embora, não vão fazer pelo jeito, e tá essa situação que você está vendo no bairro. 24 horas poeira dentro de casa, casa tudo fechada, e mesmo assim entra poeira não sei para onde. A situação que está a rua. Para realizar a obra de recapeamento, a empresa responsável retirou todo o asfalto antigo da rodovia, sem previsão de quando começarão a recomposição asfáltica próximo ao perímetro urbano, ao invés de realizar a obra por etapas. Tem que fazer essa questão por etapa, porque a gente não pode abrir uma frente de serviço se a gente não consegue executar sobre isso. Então, assim, a gente está pedindo uma atenção para nós aqui, quanto perante a prefeitura também, que isso aqui é responsabilidade da prefeitura, o bairro é da prefeitura, e o DR também. Segundo informações, o DR não tem previsão de fechar essa frente de serviço aqui. Não tem como ficar. É surreal o que nós estamos vendo aqui no bairro. O morador chegou a fazer a reclamação pessoalmente no DR e questionou a atitude da empresa em relação ao perímetro urbano, mas não obteve resposta satisfatória. Não tivemos um parado nenhum, falou que simplesmente vai executar, mas que a frente de serviço está longe e que vai demorar um pouco. Demorar eu não sei como, porque já tem 15 dias isso aqui. E eu acho que a população aqui também já está todo mundo indignado. Segundo a própria engenheira do DR, falou que não, tem várias reclamações, mas não tem atitude. O tráfego constante levanta poeira incessantemente e em dias mais secos o problema se intensifica.
afetando a saúde de moradores e comprometendo a qualidade das vias respiratórias de todos. De acordo com o morador, na situação em que se encontra, nem o caminhão-pipa abaixaria a poeira. Vai depender não só do caminhão, vai depender de chuva também. Mas eu acho que não vai adiantar o caminhão-pipa. O apelo da população é para que a obra seja finalizada primeiro nas proximidades do perímetro urbano, onde os moradores têm urgência de voltar para a rotina normal, além de sanar os problemas de saúde. Isso não é somente responsabilidade 100% do DR. A prefeitura tem a obrigação de fiscalizar dentro do bairro também. O bairro é obrigação da prefeitura. E se isso virar 20, 30 dias, eu vou ficar fora da minha casa 30 dias? Eu optei por morar dentro da cidade para não passar por esse tipo de problema. É uma situação absurda, né? Esse morador, pelo menos, tem um outro lugar para passar esses dias enquanto a situação está dessa maneira. Mas a maioria dos moradores do bairro não, né? Então tem que conviver com essa quantidade de poeira o tempo todo no ar, respirando e exposto a doenças, né, que podem ser causadas por essa poluição aí, como silicose, doenças pulmonares e outras tantas, inclusive câncer, né? Pode causar essa exposição constante a essa poeira da maneira como está. Nós questionamos o DR, né? Perguntamos sobre as medidas que podem ser tomadas dessa situação absurda de ser deixado dessa maneira no meio urbano do município. O DR disse que essa demanda está sendo avaliada, vai ser verificada para a tomada de medidas. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Pacientes em tratamento contra o câncer em Patos de Minas estão desesperados com a interrupção nos tratamentos após o Centro Oncológico AZ, que presta atendimento via SUS, fechar as portas e colocar os funcionários em férias coletivas. A equipe de reportagem da NTV recebeu diversas reclamações de pacientes que fazem tratamento oncológico aqui na clínica AZ de Patos de Minas, que desde a quinta-feira da semana passada o atendimento não é prestado. Nós entramos em contato com a diretoria da clínica e ela nos informou que, devido à falta de profissionais médicos especializados, a unidade resolveu dar férias coletivas para os funcionários. E essa clínica, ela presta serviço para a Santa Casa de Misericórdia, tratamento pelo SUS, né? É um convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. E nós também entramos em contato com a Santa Casa para saber quais seriam os desdobramentos, né? Já que esses pacientes não estão sendo atendidos, né, devidamente para acompanhamento do seu tratamento. E em nota, a Santa Casa de Misericórdia nos informou da seguinte maneira: em relação aos serviços prestados na Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, até o atual momento, o Centro de Oncologia AZ continua cumprindo com as suas obrigações. Todos os médicos que atuam na instituição continuam prestando os atendimentos normalmente. Bom, a Santa Casa conseguiu manter os serviços, né, de oncologia para os pacientes na unidade lá da Santa Casa. Porém, o serviço de radioterapia, ele é prestado aqui na clínica AZ. E nós seguimos, né, acompanhando os desdobramentos desse caso. Nossa equipe de reportagem irá acompanhar para ver quais serão as medidas, né, que serão tomadas em relação a esses pacientes que necessitam desse tratamento oncológico realizado aqui na clínica AZ de Patos de Minas. E em nossos telejornais você poderá acompanhar mais desdobramentos sobre esse caso. Daniel Guimarães para o jornalismo da NTV. Obrigado, Daniel, pelas informações. Esses pacientes não podem ser deixados sem o atendimento. Isso é Nós estamos falando de câncer, né? Nós estamos falando de pessoas que estão doentes e precisam desse atendimento prestado, dessa radioterapia que deveria acontecer no Centro Oncológico AZ, mas que devido a esse fechamento, essa interrupção, né, funcionários todos colocados em férias, eles não estão recebendo esse tratamento. O NTV News está terminando, a gente volta amanhã. Ótima noite para você e até lá.